Que Deus abençoe ricamente o seu dia. É um privilégio enorme receber quem nos ouve para mais uma jornada de descoberta no nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza, é muito bom estarmos juntos de novo. E olha, para dar o pontapé inicial na nossa reflexão, eu quero deixar uma provocação logo de cara. Pense rápido. Quando a gente afirma que Deus tem atributos, será que meio que de forma completamente acidental, a gente está imaginando o ser divino como um boneco montado com blocos de Lego? Nossa, essa imagem dos blocos de Lego é excelente. É, né? Sim, porque ela expõe exatamente a armadilha na qual a nossa própria linguagem acaba nos colocando todo santo dia. Total. E é justamente por isso que a nossa missão hoje é realizar uma análise profunda nas páginas densas e, fascinantes de um verdadeiro clássico, que é a obra Teologia Sistemática, escrita pelo Louis Berkhof. Um livro pesadíssimo, no bom sentido. Exato. E mais especificamente, a gente vai focar a nossa lente de aumento no capítulo sobre a doutrina de Deus, a parte que fala dos atributos de Deus em geral. E a nossa proposta hoje é entender como palavras aparentemente simples, palavras inofensivas, podem, na verdade, distorcer completamente a forma como a gente enxerga o ser divino. E também observar como essas grandes mentes da teologia, ao longo dos séculos, tentaram organizar aquilo que é, por definição, infinito. É um baita desafio, porque voltando na sua analogia do Lego, nós usamos as palavras como ferramentas para tentar capturar, descrever e, engarrafar o infinito. E a garrafa é pequena demais, né? Muito pequena. Inevitavelmente, essas ferramentas humanas são limitadas. E a forma como falamos sobre o ser divino não é só um detalhe acadêmico chato. Ela acaba moldando diretamente a forma como a gente crê, como a gente ora e se relaciona com ele. Se usarmos as palavras erradas, a gente acaba adorando uma ideia totalmente distorcida. Certo. Então vamos desempacotar isso, porque a questão do vocabulário que a teologia clássica levanta logo de cara é de dar tela azul na cabeça. É mesmo. Existe um apontamento de que até mesmo a palavra atributos, que é super comum, afinal todo mundo que estuda o assunto fala sobre os atributos de Deus, não seria o termo ideal. Não seria. E o motivo central para essa ressalva é que a palavra atributo carrega em si aquela noção de algo que é acrescentado, sabe? Algo que é pendurado, exatamente. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás do nosso idioma. Quando usamos a palavra atributo, a nossa mente cria na hora a falsa impressão de que existe uma essência divina base. Tipo um manequim vazio. Isso, quase como uma tela em branco ou um manequim, e que depois algumas características foram sendo adicionadas a essa essência. Peça por peça. E a teologia reformada, liderada por pensadores como Berkhof, nota que o termo propriedade seria tecnicamente falando um pouco melhor. A palavra propriedade indica algo que é próprio, exclusivo de Deus. Tá, faz sentido. Mas adivinhe só, até mesmo com esse termo a gente esbarra num problema lógico e teológico bem complicado. Eu imagino por quê. Porque alguns desses aspectos, tipo o amor ou a justiça, são de certa forma comunicáveis a nós, não é isso? Perfeito. Se a gente chamar essas características de propriedades no sentido estrito de serem absolutamente exclusivas e únicas de Deus, o que a gente faz com o amor, com a justiça, a bondade ou a verdade? A gente também tem isso, ou pelo menos tenta ter, né? Exato. Essas são características que, em alguma medida, mesmo que de forma super pálida, ele compartilha com a humanidade que foi criada à imagem dele. Então, o caráter absoluto da palavra, propriedade, fica enfraquecido, fica impreciso. É por isso que o pessoal prefere usar termos como perfeições ou virtudes. Sim, exatamente. E tem uma raiz bíblica lindíssima para isso, que é a palavra grega arete, que aparece na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, traduzida justamente como virtudes ou excelências. Uma palavra muito rica. Sim. E aqui eu preciso trazer de volta a minha analogia do senhor cabeça de batata ou dos blocos de Lego lá da abertura, porque quando a gente pensa em atributos como acréscimos, é como se a gente enxergasse Deus como aquele brinquedo clássico. É a melhor imagem para explicar o erro.
A mente humana pega a peça do poder e encaixa nele. Depois pega a peça do amor e encaixa também. Pega a sabedoria e gruda lá. Aham. Mas a tese central da teologia sistemática é categórica, né? As virtudes não são adicionadas ao ser de Deus. De forma alguma. O ser de Deus é o pléroma. Léroma. Isso, a plenitude inseparável dessas virtudes. Ele não tem amor como quem carrega um acessório numa mochila ou veste um casaco. Ele é o próprio amor. Cara, isso é profundo. Mas agora eu confesso que preciso te pressionar com uma dúvida sincera, bancando o advogado do diabo aqui. Manda. Se Deus não tem esses atributos, mas essas virtudes de forma indivisível, como a mente humana consegue sequer processar isso sem bugar completamente? Olha, essa é, sem dúvida, a grande tensão da teologia dogmática. A mente humana realmente sofre um curto-circuito ao tentar conceber o que chamamos de simplicidade absoluta de Deus. Simplicidade, nesse caso, não significa fácil, né? Não, de jeito nenhum. Significa a ideia fundamental de que ele não é composto de partes. Nós, seres humanos, somos seres fragmentados. Nós temos momentos de amor intenso e depois momentos de ira. Verdade, a gente oscila. Nós ganhamos conhecimento estudando e perdemos força envelhecendo. Nossas características variam, mas o conceito do pleroma, essa plenitude absoluta, significa que todas as perfeições divinas são a própria essência dele, Existindo ao mesmo tempo. em total e eterna harmonia. Ele é infinitamente amoroso e infinitamente justo, tudo ao mesmo tempo e sem nenhuma contradição. E como a teologia lida com essa limitação brutal da nossa linguagem? De uma forma muito pragmática. Admite-se que vamos continuar usando a palavra atributos simplesmente porque é o termo consagrado pelo uso, pelo costume literário. É como as pessoas se comunicam nas igrejas, afinal. Exato. Mas exige-se que a gente faça isso com um asterisco mental gigante, sabe? Excluindo rigidamente qualquer noção de adição. As virtudes revelam quem ele é, não do que ele é montado. Nossa, sensacional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho profundo. Com certeza. Se já estabelecemos com clareza que não estamos montando um Deus com pecinhas de plástico e que essas perfeições são a própria essência inseparável dele, o próximo passo lógico é o método de descoberta. O famoso como nós sabemos disso. Como a gente descobre quais são essas perfeições? Se não dá para colocar o Criador do Universo num laboratório para medi-lo com uma fita métrica, de onde a humanidade tira a lista de quem Deus é? É uma ótima pergunta. Será que a gente pode simplesmente olhar para a complexidade da natureza, ou, sei lá, fechar os olhos e olhar para dentro de nós mesmos, e a partir daí deduzir qual é a essência divina? E é exatamente nesse ponto que a história do pensamento teológico se divide de uma maneira drástica. A nossa análise do Berkhoff nos leva por uma jornada histórica das metodologias. Como diferentes épocas tentaram desvendar esse mistério. Isso. Na Idade Média, por exemplo, os grandes pensadores conhecidos como escolásticos tentaram criar uma teologia natural usando a lógica humana como ferramenta principal. Eles estabeleceram 3 vias, sabe? 3 vias. 3 caminhos de dedução para tentar entender Deus observando o mundo ao redor. Eram a via da causalidade, a via da negação e a via da eminência. Espera, 3 vias lógicas só olhando para o mundo e para nós mesmos. Como isso funcionaria na prática? Vamos tentar descer isso para o nosso nível? Claro, vamos lá. Vamos pegar a primeira, a via da causalidade. A premissa é bem simples. Todo efeito tem uma causa. Tá. Então, ao olhar para o mundo, você busca a causa primária. Ah, entendi. Então, nós olhamos para a majestade impressionante do universo. Vemos a ordem matemática das estrelas, a complexidade de uma célula, e a gente deduz pela lógica, uau, a causa original de tudo isso deve ser imensamente poderosa, inteligente e sábia. Exatamente. O raciocínio é esse. Faz muito sentido. E as outras 2 vias? A segunda era a via da negação. É o processo racional de excluir de Deus todas as imperfeições que a gente vê no mundo. Certo, então, pela via da negação, a gente olha para as nossas próprias fraquezas e misérias. Nós morremos, somos limitados pelo tempo, somos frequentemente ignorantes ou fracos. Aí a mente humana diz, Deus não pode ter nada disso. Isso mesmo.
Então concluímos que ele deve ser imortal, infinito, atemporal. É um processo de definir Deus pelo que ele não é. Muito interessante. E a terceira, a da eminência? A via da eminência pega o que há de bom e nobre na criação e eleva isso ao seu grau máximo, ao absoluto. Entendi. Nós pegamos o que temos de bom, tipo o nosso senso humano de justiça, o nosso instinto de amor, e multiplicamos isso ao infinito para atribuir a Deus. Isso. Parece um processo super lógico e até meio intuitivo, para falar a verdade. Por que então a teologia reformada clássica critica tanto esse método dos escolásticos? Onde está o defeito dessa engenharia reversa? Se a gente conectar isso ao quadro geral da doutrina cristã, o problema central não é que a lógica humana seja inútil ou, totalmente falha em si mesma. O grande defeito está no ponto de partida. No ponto de partida. Sim. Ao usar esses 3 caminhos de dedução como a fundação primária e o pilar do nosso conhecimento sobre o divino, o que a mente humana está fazendo na prática? Está partindo do homem e do mundo decaído para tentar chegar a Deus. De forma sutil, nós fazemos do homem a medida de Deus. Ah, a criatura vira a régua do Criador. Exatamente isso. Caramba, é como tentar pintar um retrato fiel e detalhado de um autor misterioso que a gente não conhece, olhando apenas para o nosso próprio reflexo no espelho. Nossa, sim. Por mais que haja um esforço sincero para projetar e deduzir, o resultado final dessa pintura sempre vai ser, no fundo, um autorretrato disfarçado, né? Terá os nossos traços. Essa analogia é perfeita e muito esclarecedora. É exatamente por isso que se conclui que esse método não é apropriado para uma teologia dogmática sólida. Faz todo sentido. Ele baseia o conhecimento do sagrado em observações e conclusões humanas falíveis e não naquilo que o próprio Deus revelou ativamente sobre si mesmo. E olha, a história não para por aí. O negócio piora? Piora. Se os escolásticos tentaram construir Deus com a lógica pura na Idade Média, a teologia experimental moderna fez exatamente a mesma coisa nos séculos mais recentes. Só que em vez da lógica, apelando para os sentimentos, as intuições e as necessidades psicológicas do ser humano. Sim. E a pesquisa nos mostra teólogos e filósofos modernos que levam esse espelho humano a um extremo que chega a ser, assustador. Totalmente. O teólogo Mackintosh, por exemplo, ele defende que a humanidade pode começar a entender Deus investigando as próprias intuições ou necessidades psicológicas. Um perigo. O raciocínio dele é: como o ser humano tem uma necessidade religiosa imperativa de ter um objeto de confiança absoluta para suportar o caos da vida, então a gente deduz que Deus deve ser absolutamente suficiente para cobrir essas nossas necessidades psicológicas. O foco muda de quem Deus é para do que eu preciso que ele seja. Exato. Já o Ritchell vai por outro caminho, partindo da ideia isolada de que Deus é amor. E a partir dessa única premissa, ele deduz todo o resto do seu sistema teológico. E tudo isso com base na nossa compreensão puramente humana do que o amor deve fazer ou tolerar. Precisamos analisar com cuidado as consequências disso. E quais são? Por que o Ritchell escolhe começar apenas pelo amor e ignorar outras coisas? Porque a mente moderna deseja desesperadamente um Deus acolhedor e inofensivo. É verdade. O resultado inevitável de começar com a experiência emocional humana é que a gente acaba arrastando a figura divina para baixo, para o nosso nível. Diminuindo Deus. Exalta-se a imanência divina, ou seja, a sua proximidade. A ideia de que ele é o nosso amigão no mundo e ignora-se quase por completo a sua transcendência majestosa, a sua santidade terrível e inalcançável. Cria-se na prática um Deus à nossa imagem e semelhança. Exato. E talvez o exemplo mais extremo e trágico de como esse método desmorona venha da filosofia do William James. A parte sobre o William James é chocante e mostra até onde essa linha de pensamento nos empurra. Ele rejeita o intelectualismo e a teologia clássica, preferindo um pragmatismo puro e simples. Sim, ele é muito pragmático. Ele diz abertamente que tudo que a humanidade realmente precisa é de um poder cósmico que seja apenas um pouco maior do que nós mesmos. Um poder que seja simpático e amigável aos nossos ideais e projetos sociais. E olha que loucura! Ele literalmente sugere que esse ser superior não precisa ser infinito ou todo-poderoso.
Pode ser apenas, usando as palavras dele, um ser um pouco maior e mais divino do que nós. É inacreditável. Culminando na ideia bizarra e contraditória de um Deus finito. Essa ideia do Deus finito é a culminação lógica e o destino final de qualquer sistema que coloque o homem como a medida de todas as coisas. Aham. Pense bem. Se Deus serve apenas como uma ferramenta para nos consolar, para nos inspirar a dar o próximo passo na evolução social, como James sugere, então, um Deus finito, semelhante a um mentor espiritual invisível, resolve o problema prático do homem moderno. Mas destrói a própria ideia de Deus, né? Sim. Filosoficamente e teologicamente, isso reduz a cinzas qualquer noção de divindade real. O Deus infinito da Bíblia exige submissão total. Um Deus finito exige apenas uma parceria conveniente. Muito conveniente. É por isso que a solução apresentada por Berkhoff e pela tradição reformada é tão firme e inegociável. Eles defendem de forma intransigente o método a posteriori. Tá, vamos traduzir isso para quem nos ouve. Claro. Ou seja, em vez de usar um método a priori, onde a mente humana deduz quem Deus deve ser a partir das nossas próprias necessidades, o método a posteriori vai humildemente atrás dos dados concretos da revelação. Exatamente. A gente olha para trás. Para a revelação especial que já foi dada, para as Escrituras, e aceita o que ele próprio diz sobre si mesmo. O fato da humanidade ter sido criada à imagem de Deus serve apenas como uma ponte. Uma analogia útil. Isso. Mas a nossa imagem nunca, jamais, deve ser o ponto de partida da investigação. É uma mudança completa de paradigma. Na verdadeira teologia da revelação, o homem não extrai conhecimento divino escavando a si mesmo. O homem recebe de mãos abertas o conhecimento que apenas o Espírito de Deus pode revelar. É uma postura de humildade, né? Total. Humildade intelectual absoluta. Nós somos os receptores da verdade, não os arquitetos dela. Muito bem, então até aqui estabelecemos pilares importantes. As virtudes de Deus são a própria essência divina indivisível e só podemos conhecer essas virtudes de forma segura se olharmos para a revelação objetiva dele nas Escrituras. Perfeito, esse é o resumo. Mas aí a gente se depara com um obstáculo prático monumental. Qual? Nós abrimos a Bíblia e encontramos uma montanha gigantesca de informações, ações, nomes e descrições de Deus. E a mente humana adora planilhas, né? Adora colocar as coisas em caixas para poder compreender. Ah, a gente ama categorizar. Exato. Então, como a teologia organiza todas essas virtudes sem cair no erro catastrófico de fatiar Deus em categorias isoladas? Porque a história mostra que muita gente tentou categorizar Deus e acabou quebrando a cara. Com toda certeza. A história da classificação dos atributos divinos é, na verdade, um cemitério de tentativas bem intencionadas, mas frustradas. Cemitério de tentativas, boa definição. A vontade humana de categorizar tudo esbarra na natureza do infinito. O teólogo Debney, por exemplo, ele tentou criar uma divisão metodológica entre atributos naturais e atributos morais. Certo. Os naturais seriam coisas como a autoexistência ou a infinitude. Os morais seriam a justiça, a verdade e a bondade. Sabe que parece plausível à primeira vista? Qual é a falha fatal dessa classificação? A objeção imediata e demolidora é: espere um pouco. A bondade ou a santidade de Deus não são algo tão natural, orgânico e original da essência dele quanto a sua própria infinitude? Ah, é verdade. Dizer que a moralidade de Deus não é natural a ele cria uma falsa dicotomia. Os termos simplesmente não funcionam bem juntos quando aplicados a um ser perfeito. Entendi. Aí vem outro teólogo de peso, o Strong, e tenta resolver o problema criando uma divisão diferente. Atributos absolutos versus atributos relativos. Mais uma tentativa. A ideia dele era que os absolutos seriam quem Deus é em si mesmo, isolado no espaço e no tempo, independentemente de qualquer outra coisa, tipo a sua eternidade. E os relativos seriam quem ele é em relação à criação e ao universo, como a onipresença. O que parece muito lógico. Até a gente perceber um limite intransponível da nossa própria capacidade cognitiva. Exato. Como a teologia reformada aponta muito bem,
Nós, seres humanos finitos, não temos a menor capacidade de conhecer a Deus como Ele é de forma pura e isolada em si mesmo. Longe da criação. Sim, a parte da sua relação com a criação. Todo e qualquer conhecimento que temos das suas perfeições nos foi dado dentro da nossa realidade, no nosso contexto criado. Logo, estritamente falando, todo o conhecimento que temos de Deus é, de certa forma, relativo a nós, né? Relativo à nossa capacidade de absorver essa revelação. E outros estudiosos ainda tentaram dividir os atributos entre imanentes e emanentes. Ou intransitivos e transitivos. E essa tentativa também falha estruturalmente porque, como o teólogo H.B. Smith rebate brilhantemente, cada atributo divino deve ser ao mesmo tempo imanente na sua essência interior e transitivo na sua operação para fora. O exemplo da misericórdia. Isso. A misericórdia é algo que ele é internamente, mas que transborda em ação para fora. Então, depois de tantas tentativas falhas, como a teologia resolveu esse quebra-cabeça sem ferir a majestade de Deus? A distinção que sobreviveu ao teste do tempo, a mais abraçada pela teologia reformada, adotada por gigantes como Calvino e o Bavinck, é a divisão entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Vamos definir bem os dois lados dessa moeda para quem nos ouve. Claro. Os atributos incomunicáveis seriam aqueles aos quais não existe nenhuma analogia real ou vestígio na criatura. Pertencem só ao Criador. Exclusivamente. Como a aceidade, que é o fato de Deus existir por si mesmo, a sua eternidade ou imensidade. Nós não temos a menor ideia do que é existir fora do tempo. Nenhuma mesmo. E os comunicáveis? Os comunicáveis seriam aqueles onde o espírito humano, criado à imagem dele, reflete alguma pálida e distante analogia, como o poder, o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça. Mas, peraí, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui de novo, porque a própria pesquisa levanta esse paradoxo e é um desafio mental fascinante. Pode falar. Vamos raciocinar juntos. Se o amor de Deus é infinito, eterno e perfeitamente puro, e a humanidade é, por definição, finita e falha, então, logicamente, nem mesmo o amor seria comunicável de verdade na sua forma plena. É um ótimo ponto. Na prática, nenhuma perfeição divina caberia inteira no recipiente limitado da criatura. E, por outro lado, até os atributos incomunicáveis deixam alguns parcos vestígios no homem. Nós temos uma noção de eternidade no coração. Sim, a Bíblia diz isso. Sendo assim, não seria tudo, no fundo, incomunicável na essência infinita e levemente comunicável apenas na sua sombra terrestre? Essa divisão não acaba desmoronando também sob pressão? Isso levanta uma questão importantíssima, e é aqui que a gente alcança o ponto mais alto dessa reflexão. A genialidade da resposta reformada está justamente na forma como eles resolvem essa aparente contradição. Como eles resolvem? Eles são os primeiros a admitir que, sim, de um ponto de vista estrito, a distinção tem suas falhas se analisarmos de forma engessada. O segredo magistral é entender que essas duas classes não são caixas separadas no armazém celestial. Ah, entendi. A grande chave de ouro é que os atributos incomunicáveis qualificam os atributos comunicáveis. Que profundo. Eles funcionam quase como adjetivos um dos outros. Exatamente como adjetivos inseparáveis. Pense nisso com calma. Nós não temos a infinitude guardada numa prateleira de um lado e o amor guardado na prateleira do outro. Nós temos um ser divino que é absoluta e infinitamente amoroso. Ele é infinito, absoluto e imutável no seu amor. Ele é infinito, absoluto e imutável na sua justiça. A primeira classe dita o tom da segunda. Isso, a escala majestosa com a qual a segunda classe opera. Pense no amor humano. Ele muda, ele se cansa, ele se frustra dependendo das circunstâncias. A gente acorda de mau humor e o amor já diminui, né? Pois é, somos mutáveis. Mas o amor de Deus é qualificado pela sua imutabilidade. Isso significa que o amor dele literalmente não pode mudar ou enfraquecer. Uau! E a teologia mantém essa velha divisão por razões práticas, então. Exato. Ela nos fornece um andaime intelectual seguro para podermos ler a Bíblia e adorar,
sem achar que o nosso amor oscilante e o amor inabalável de Deus são da mesma substância ou do mesmo tamanho. Essa explicação transforma tudo. E é vital trazer toda essa filosofia profunda para a vida diária de quem nos ouve agora. Por que passar tempo quebrando a cabeça com conceitos gregos como pleroma ou entendendo atributos incomunicáveis? Não é para ficar só na teoria, né? De jeito nenhum. Compreender profundamente essas verdades é, na verdade, a vacina definitiva e mais potente contra a perigosa tendência natural que todos nós temos de fabricarmos um Deus de bolso. O Deus customizado. Um Deus domesticado, seguro, que concorda plenamente com os nossos preconceitos sociais modernos e que é construído silenciosamente à imagem e semelhança dos nossos próprios desejos. E das nossas inseguranças também. Se a gente não compreender que as virtudes de Deus, em sua infinitude, determinam quem Ele é, unicamente a partir da sua própria revelação escrita, nós inevitavelmente acabaremos como o filósofo William James. Perdendo tempo cultuando uma versão ligeiramente melhorada de nós mesmos. Exato. Exige uma reverência colossal estar diante de um ser supremo que nós simplesmente não podemos e não conseguimos medir com as nossas planilhas humanas. Totalmente de acordo. E a verdadeira beleza que emerge no final deste mergulho teológico é perceber que o encanto real da vida espiritual não está em desvendar Deus como se ele fosse um problema matemático difícil. Não é pra gente resolver, gabar-se do resultado e arquivar na gaveta. Exato. O encanto está em contemplar uma perfeição que é inesgotavelmente bela. Quando a gente passa a ler as Escrituras com essa nova lente, cada página ganha um peso infinito. O perdão dele não é apenas uma bondade humana expandida. É uma bondade inquebrável, garantida pela sua própria eternidade. O que me leva a um último pensamento provocativo para deixarmos ressoando com a nossa audiência ao longo dos próximos dias. Adoro essas provocações finais. Se a gente parar para aplicar essa regra, perceberemos algo estarrecedor. Se tudo que nós, como humanidade, chamamos de atributos comunicáveis, tipo o nosso elogiado senso de amor, de justiça ou bondade, são, na melhor das hipóteses, apenas sombras pálidas e finitas da realidade imutável que existe puramente em Deus, até que ponto grande parte do que a nossa sociedade contemporânea hoje celebra como amor, ou o que o mundo exige como justiça, não é, na verdade, um total e perigoso mal-entendido da versão original? Nossa, isso é um tapa na cara. Se a medida de todas as coisas é o caráter dele, infinito e imutável, e não a nossa experiência frágil, talvez nós precisemos recalibrar urgentemente o nosso dicionário moral, usando o padrão da revelação divina e não os consensos culturais do momento. Fica aí uma baita reflexão para a semana. Fica essa reflexão profunda e inquietante para acompanhar quem nos ouve. E, claro, a nossa exploração atenta deste conteúdo riquíssimo e desafiador ainda não terminou. Eu tenho enorme alegria de informar a todos que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. Oba, tem muito mais coisa pela frente. Com certeza. Onde continuaremos a destrinchar esses conceitos teológicos cruciais que moldam a nossa fé. Foi uma jornada e tanto hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.